O referendo realizado nesse domingo consultava os bolivianos, você vê que é tudo na base da consulta. Aí perguntaram o seguinte, o senhor Evo Morales, posso concorrer a mais um mandatozinho consecutivo na Bolívia? É verdade que a apuração ainda não acabou, mas o não está na frente e a impressão que a gente tem é que vai acabar dando não. Mas quem tem melhores condições de dizer isso para a gente é o professor Marcos Vinícius Freitas, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, está aqui conosco. Marcos, boa noite, obrigado pela gentileza. Prazer sempre. Bem-vindo mais uma vez. Tudo tranquilo. Marcos, será que o Evo esperava essa derrota, como parece que está se consolidando na Bolívia ou não? A margem de erro ainda há dúvidas, analistas, vai ficar entre 8% e 15%, mas a gente observa um movimento pendular na América Latina. Né? Na América Latina como um todo, você diria. A gente observou isso na Argentina, na própria Venezuela, e esse é um movimento pendular da história. Nós tivemos governos mais à direita na década de 80, governos que foram mais para a esquerda na década de 90 e ano 2000. Então, esse movimento pendular da história está se repetindo. Por que o Evo Morales faz isso? Porque a economia boliviana foi bem, está crescendo a 5%, 5,15%. Eu acho que está crescendo mais na América do Sul. Na América Latina inteira. Na América Latina inteira? Mais, e os números têm sido positivos. E uma das coisas interessantes do Evo Morales é que ele tinha um discurso à esquerda, mas fez muita coisa que seria à direita. Né? Ele abriu, em algumas coisas, ele até empregou uma política do laissez-faire, facilitando para que pequenas empresas crescessem, que a informalização do comércio conseguisse criar economia. Então, por essa razão que ele achava que um quarto mandato seria facilmente dado pela opinião popular. Mas nessa altura, então, a gente poderia imaginar que aquele socialismo do século XXI, proposto pelo Hugo Chávez e que, de certa forma, né, é a base do chamado bolivarianismo, ele está fazendo água? Ele está chegando ao fim. Né? A diferença do Morales, é interessante quando a gente olha que o crescimento de todo esse socialismo do século XXI foi a base de um boom que você tinha das commodities. Quando a gente olha lá o que aconteceu com a Venezuela, eles pegaram o preço do petróleo que bateu $150 quase. E com isso você consegue fazer algumas bondades e o socialismo do século XXI. O Morales também teve a mesma sorte com um pouco de petróleo, mas também com gás natural que ele vende para os seus parceiros sul-americanos na época em que havia o boom. A diferença do Morales para o Chávez e para o Maduro é que ele conseguiu controlar melhor o Estado. Então ele economizou dinheiro. Ele criou mais reservas e, com isso, ele conseguiu fazer aquelas políticas que nós observamos no Brasil de distribuição de renda e crescimento da economia. Tem uma população pequena. Quanto tem? Eu não me lembro agora. Mas eu acho que é bem pequena. Não é um grande país, não é um dos grandes países da América do Sul, mas também é o mais pobre. Bom, sem dúvida. Então, a gente não pode esquecer disso. Embora você tenha uma população menor em relação ao resto, eu tenho a população mais pobre da América do Sul, só não é tão pobre como o Haiti. Então, o que ele fez com essas políticas de distribuição foi, de alguma forma, elevar a renda per capita. Aparentemente, pelo menos no começo do mandato dele, ele começou a bater de frente nas grandes empresas. Bateu na Petrobras, lembra? Bateu, ele nacionalizou. Nacionalizou várias empresas. Bateu na espanhola Ipso, qual que é? Tem a Repsol, que é de petróleo, isso. A Repsol, bateu na Repsol. Bateu nos Estados Unidos várias vezes. Mandou o embaixador americano para fora, lembra ou não? Ele parecia que realmente ele ia, assim, engatar na política do Chávez e ir embora. Sim. Só que ele não tinha, diferentemente do Chávez, ele não tinha o dinheiro que o Chávez tinha. O petróleo. Isso faz uma tremenda diferença. Então, embora ele tenha tido um governo à esquerda, que nós diríamos, mais socialista, ele soube manejar a situação, administrar a situação de uma maneira que a economia crescesse. Não podemos esquecer também que durante os anos Lula você observou um crescimento da economia brasileira nesse processo. Agora, a grande questão é se esse modelo ele é compatível e cresce no longo prazo. Então, essa que é a grande dúvida. E o grande problema é que todo presidente latino-americano, quando tenta buscar a reeleição indefinidamente, ele deixa de fazer a lição de casa que garantiu a eleição dele. Então, o que nós observamos nessa situação toda é que talvez a população, já percebendo que isso que estava acontecendo não é o ideal para o país no longo prazo, é que tem optado pelo não. Você tem optado pelo não. Bom, vamos ver o que o nosso telespectador e internauta tem de pergunta para você, Bárbara. Perfeito. Pois não, Bárbara. Olá, professor, boa noite. Tudo bem. A pergunta é da Isabel do Carmo, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. De que forma o resultado do referendo altera as relações comerciais com o Brasil?
Em princípio, nada, né? O presidente fica até 2020 e durante esse processo, ele vai continuar à frente do Estado boliviano, como ele estava programado governar até hoje. A questão que ele queria saber é se em 2019 ele sairia em campanha novamente para ser reeleito em 2020 e ficar até 2025. Coisa típica da América Latina, que a gente observa nesse sentido. Até 2020 ele já pode. Até 2020 ele está eleito. Esse é o terceiro mandato dele. Ele queria mais 5, porque o mandato é de 5 anos. Ele foi eleito em 2004, assumiu de 2005 a 2010. Houve uma Constituição nova em 2009 que permitiu a reeleição por 2 mandatos. Aí ele se candidatou em 2010, dizendo que aquele primeiro mandato, como fazia parte da Constituição anterior, aquela regra não fazia, ele podia fazer mais 2. E aí o que ele queria fazer nesse referendo era perguntar para a população se ela estava de acordo que essa regra não fosse obedecida mais. Semelhantemente àquilo que o Chaves fez. Então ele queria se perpetuar nisso. Agora, quando a gente olha na relação econômica, não deve mudar muito, porque o programa de governo dele vai ser a mesma coisa. Tudo vai depender de como ele vai aceitar o resultado, né? Essa é sempre uma preocupação que a gente observa nessas situações, e também o que vai acontecer com o resto dos clientes dele na América do Sul. O Brasil em recessão, a Argentina dá os primeiros passos para sair de uma crise econômica. Então, esse ajuste da América do Sul vai ser importante no resultado econômico que ele vai ter. Marcos, a Maria está avisando aqui que a população da Bolívia é de 10 milhões e 800 mil. Tinha até bastante, a população relativamente, como você lembrou, população pobre. Mas uma coisa curiosa, a Bolívia sempre teve presidente de mandato curto. Lembra disso ou não? Tinha mais do que um presidente por ano, você lembra disso? Tinha 2 capitais também. 2 capitais, e o Morales deslanchou. Ele tem uma característica importante. Eu acho que nenhum presidente da Bolívia teve nem o Não, Sucre. Esse é o presidente que mais tempo fica na história à frente da presidência. E ele tem uma característica importante, que a gente não pode negar. Ele é o primeiro presidente indígena, né? Ele é Aymorá, e ele é o primeiro presidente indígena eleito pelo povo, claro, que é a grande maioria. Então, você sempre teve na Bolívia presidentes da República brancos, de né? origem europeia, e ele é o primeiro que vem de origem representar a maioria da população que é de origem indígena. Verdade. Eu conheci Carlos Mesa, que foi presidente da Bolívia também por pouco tempo, mas era também de origem europeia. E hoje faz parte da oposição ao Evo Morales. Até já convidamos para que ele venha aqui no jornal um dia para conversar conosco e tal, e vamos ver se marcamos. Não, e é interessante que a Bolívia sempre teve presidentes europeus, eu conheci alguns deles, e você observa justamente essa característica, esse distanciamento. Eu esqueci do nome do presidente agora, mas eu me lembro muito bem dessa situação. Ele falava melhor inglês do que espanhol. Era o penúltimo presidente da Bolívia, eu me lembro de tê-lo conhecido em Washington. Estudou em Harvard. Toda essa história, ele falava espanhol com sotaque americano. Então você observa que esse distanciamento sempre existiu, e é uma coisa até pitoresca da Bolívia. Marcos, vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho, tudo bem? Claro. Obrigado. O professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais da FAP, gentilmente aqui conosco. Marcos, queria te perguntar outra coisa em relação aí à América Latina, né? Nós tivemos a vitória da oposição na Venezuela e eles estão lá, dominaram o parlamento e estão até propondo fazer um recall, que está na Constituição da Venezuela, ao presidente Maduro. Então me parece que é provável também que o Morales respeite o resultado do plebiscito como o Maduro respeitou o resultado das eleições lá. Você concorda? Não? Eu concordo, e eu acredito que a postura do presidente Morales é importante até para que ele entre para a história de uma maneira positiva. Qual foi um dos problemas que ele enfrentou agora? Típico dessas situações. Muito tempo no poder, corrupção e um escândalo de uma namoradinha dele. Bom, não fala escândalo de namorada aqui, porque aqui no Brasil
Escândalo de namorado é o que mais nós temos aqui. Mas é o escândalo da namorada dele, que ficou grávida, a criança morreu e ele tinha colocado a namorada para ser uma alta executiva de uma empresa chinesa que ganhou um contrato de milhões de dólares. Então, quando isso veio a público, também isso prejudicou aí a situação dele. Sim. Então, o Maduro está tentando se manter no poder, fazendo... Maduro não tem namorado ainda. O Maduro não, Maduro não. Maduro parece que é bem casado, agora, né? Parece que é bem casado nessa situação. Mas então o que a gente observa nesse ajudou caso a erodir a imagem? Muito, nesse processo, e recente. E o processo recente, ele era presidente da República e estava tendo caso com uma menina de 19 anos de idade. Então, tudo isso veio agora à tona e, de alguma forma, prejudicou. Agora, se espera que ele vá manter aí e entre para a história como um presidente indígena que mais tempo ficou e que teve um resultado positivo sobre o país. Sim, e, obviamente, aceite o resultado do plebiscito. É o que se espera. Nesse caso, é um referendo. Nesse caso é um referendo, desculpa, porque eles estão perguntando sim ou não. Foi um referendo, não plebiscito. Não foi um plebiscito, tá foi um certo. referendo. Já tinha sido aprovado no Congresso? Já tinha sido aprovado. Então, esse é um caso aí bem interessante que vai ser, que foi implementado nesses dias. Marcos, obrigado mais uma vez pela gentileza. Pela Prazer aula. é meu. Obrigado, viu? Nada, prazer sempre. Bom, tá aí então, acho que mais uma aula para a gente poder entender um pouco mais a respeito da América Latina, né? Você viu, o acontecimento foi ontem, o resultado saiu hoje e o professor Marcos comentou aqui com a gente para a gente ter uma ideia melhor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, 31 segundos, nós estamos de volta.